Cara, adorei! Uhul! Ai, eu adorei, foi a música da Roxette, viu? Cara, que Ah, eu massa, acho que eu bicho! estou muito alto porque o som estava baixo, mas, gente, aquela música Não, tava é o hino. ótimo. Deu para escutar que é uma maravilha. Deu para tocar, né? Deu para tocar aqui o coração. Ariana, tu nem existe, cara. Adorei, bicho. Adorei. E tu nem sabe, tu me deu ideia para as minhas lives agora, viu? Pega uma música tema, ó. Vou copiar isso aí, mas eu vou dar o crédito, tá? Não tem Cara, mas problema. como é que eu nunca pensei nisso, meu Deus? É muito bom. Eu sou viciada em música, né? Então, assim, tem que ter música. E aí eu acho que a música conecta, a gente dá risada, enfim, aprofunda a coisa. Ariana, E, já chorei muito escutando essa música. com certeza, eu também. Mas tu Ela, sabe que eu não tinha ó, pegado. ó, muita. Eu também. Ai, Eu não tinha pegado o começo dela, que ela fazia tanto sentido para o que a gente fala aqui, sabe? Deixa eu ver aqui. Ah, tem gente falando que perdeu a música, tá travando bastante. Ixi! ó, antes de eu te ligar, tava travando mesmo. Tava cortando, eu achava que era a minha internet. Mas agora parou de travar. Pra mim parou. Para mim também tá bom. Gente, tem alguém aí que tá bom, porque ou tá ruim mesmo para todo mundo? Pra mim ficou bom. Tava antes de eu. Ê, Paula! Ei, Ariana, rapidinho. Paulinha, ó, gente, astróloga de mão cheia, viu? Recomendo. Pronto, Ai, Ariana, a só Paula isso. falou que fala comigo. Adoro Ó, e também. cheguei ela através de você, viu? A Paulinha, cheguei até ela e ela até mim através de você, viu? Eu Paulinha, tô beijo sabendo grande, que eu, querida. que eu conectei. Eu fico super feliz. Espera aí que eu vou botar um fone aqui. Vamos ver. Ó, tá voltando ao normal agora. Para mim tá tudo também. Eita, que coisa, que engraçado. Fazia tempo que não dava esses negócios aí. Pois é. Melhorou, Travando travando muito. muito. Uma Gente tá do bom, céu. uma tá Travando travando um um pouco, pouco. trava, destrava, aqui tá ótimo. Eu acho que vai muito da internet de cada pessoa, né? Aqui tá Ó, tem, ótimo. é, É, então, beijo, Paulinha. tá. Beijo também, Paulinha. Então, ó, vamos fazendo, vamos vendo como é que vai, gente. Aí vocês vão falando pra gente, porque eu acho que por enquanto tá bom. Gui, eu tava morrendo de saudade. Um super prazer ter você Ah, aqui de volta. A mulherada tá super feliz também. E tô nervoso, tô ah, suando. eu também Obrigado, tô, viu? tô bem animada. E vamos falar então do nosso assunto, né? A gente pensou no Vamos. tema dos não sintomas, né? Mas questões sistêmicas que podem fazer com que a gente não se relacione de uma forma plena, inclusive pode travar geral, né? Assim, a galera que muita gente mandou pergunta assim, nunca namorei, não, eu tenho o manto da invisibilidade, eu acho. Eu tenho o dedo podre. Tenho o dedo podre, tenho o manto da invisibilidade, eu só atraio os indisponíveis, tenho o nunca namorei. E aí surgiram várias questões, né? Então, assim, a gente já comentou um pouquinho, né, entre a gente, o que a gente queria trazer, mas eu não vou te apresentar tudo de novo, porque a gente já fez a apresentação em outra live. Então, né, tá tudo certo. Acho que a gente pode mergulhar dessa vez. Então, Sim, qual até que é porque o tema? tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa. O que tu acha da gente começa por que parte? Ariana, a gente tinha conversado uma coisinha, mas eu não vou começar daquela coisinha. Deixa o povo chegar mais um pouquinho, que é para, Tá, né? O povo pegar mesmo, quando chegar, já chegar as pessoas que já vão chegar chegar depois. chegando. É. Então, eu separei. Primeiro, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo convite. Você é uma queridíssima aqui dentro do meu coração. É um prazer. E eu falo isso sem bajular, porque eu não preciso bajular ninguém. No bajulo papai e mamãe, né? Que dirá, né? Então, assim, Ai, prazer enorme estar aqui com você. E obrigado por essa oportunidade, tá? Para falar de uma coisa que eu amo, que é constelação familiar, né? Abordagem sistêmica. Para essa live, eu separei 5 questões, cinco tópicos que são questões recorrentes que eu vejo nos meus atendimentos, né? ótimo. Lembrando, 90% do meu público é feminino, 90% das pessoas que eu atendo. Para quem não sabe, eu sou só facilitador de constelação, eu não trabalho com outra coisa, né? Eu não trabalho com outra abordagem, eu não sei a constelação e a terapia sistêmica. Então, Sim. 90% dos meus atendimentos são com mulheres e 80%, 75% são temas relacionados à vida amorosa, questões amorosas. Relacionamento de casal mesmo, né? De casal, exatamente.
E aí, eu separei... Ou não relacionamento de casal. É o mais comum, é isso aí, é o não relacionamento, né? Mas enfim. Tá. E aí eu separei, esses 5 temas que eu separei são aqueles que eu vejo com maior frequência, digamos assim, nos atendimentos que eu faço, né? Que são, vamos começar pelo primeirinho, né? Aquele que a gente conversou vai ficar no meio. Botei ele no terceiro lugar, porque aí, né, dá tempo da galera chegar e tal. Tá. Então, o primeiro deles, Ariana, são os chamados emaranhados sistêmicos diversos. Tá. Por exemplo, né, vou pegar um que é bem comum. Então, imagina uma pessoa, uma mulher, né, já que aqui o público também é muito feminino, assim como no meu perfil, uma mulher que vem de uma família onde acontecem muitos divórcios. Uhum. Os pais se divorciaram, os avós se divorciaram, inclusive dos dois lados. Já aconteceu isso comigo, não. Já vi situações assim, em que a pessoa tinha pais separados, avós paternos e maternos separados, tios separados, tios, avós separados e por aí vai. Aí, o que acontece? Nesses casos, a pessoa, nós todos, Ariana, somos muito conectados ao nosso sistema familiar, ao grupo que a gente pertence. Então, a gente tem uma fidelidade enorme para com eles. Então, assim, se eu venho de uma família onde tem muitos divórcios, muitas separações, o que acontece? O que é mais comum? É comum eu continuar com a pessoa, num relacionamento, ou eu vou querer honrar o que veio antes, né? E quando a gente fala honrar, as pessoas pensam que honra de uma maneira positiva, mas a gente honra de uma maneira negativa também, né? Esse honrar, ele não é só positivo, infelizmente, né? Estão dizendo que está travando bastante. Está travando. Pois é, eu estou lendo aqui. Não, para mim também que está normal. Eu estava pensando se a gente tira os comentários. Gente, tem gente que não está travando? Acho que não está travando, né? Pois é, aqui não está travando. Porque eu acho que é sempre bom ver quem não está travando. Se estivesse travando para todo mundo, eu ia ficar preocupada. Mas como não está travando nem pra gente, uma gatinha aqui que passou. Eu acho que dá para continuar, porque depois fica gravadinha, daí eu tenho ela toda direitinho. Exatamente. Ai, gente, sinto muito que quem tá travando, talvez, tem gente falando que tá perfeita, talvez dá uma checada na internet. Sugestão, reinicie o aplicativo, entre e saia, né? Reinicie não o celular, o aplicativo, né? Pode ser que aí a conexão melhore, uma sugestão, né? Tá. Então, Ariana, honrar negativamente. Nós honramos tanto positivamente quanto negativamente. Quando a gente vem de uma família onde um padrão, existe um certo padrão familiar, a gente vai querer, querendo ou não, a gente vai ser compelido, gostando ou não, aceitando ou não, achando bonito ou não, a gente vai ser compelido a repetir, muitas vezes. E esse repetir é por quê? É porque a gente é sem vergonha, é porque a gente é fraco, é porque a gente, né? Não, é porque a gente ama muito e também por amar muito, travando só mesmo minha vida amorosa. Acabou de colocar aqui. Gente, é assim, ó, o tópico é vida amorosa travada, entendeu? Quem tá travando, reflete aí. A live tá travando por conta disso, né? Então... gente, tem que rir para não chorar. Deve ser alguma coisa no céu, né? Alguma conjunção aí no céu. Então, Mercúrio retrógrado, não sei o quê. Né, Paulinha? Então, a vida amorosa... então, além desse amor que a gente tem pelos nossos familiares, a gente também tem uma necessidade de quê? De se sentir pertencente. Sim. E como é que a gente se sente pertencente? Fazendo diferente ou fazendo igual? Fazendo igual. Fazendo igual. Então, aí diz assim, Guilherme, mas poxa, então eu vim dessa família que tu falou, um monte de separação, pai, avô, tio, o escambau. E eu tô fadado a isso? É o meu destino final e acabou? Não. Se você busca a ajuda e busca a compreensão disso, e busca ferramentas para sair disso, você pode sim se desvincular desse emaranhado. Fazer uma nova escolha, né? Fazer uma nova escolha, olhar para uma nova direção, se permitir, né? Continuar pertencendo,
mas fazer um movimento diferente, com honra. Exatamente. Né? Claro que vai exigir uma boa dose, uma dose cavalar de autoconhecimento, um esforço. A ajuda de uma pessoa de fora para a gente poder enxergar, né? Que eu acho que isso é muito interessante da constelação. A gente precisa dessa ajuda. Total. A gente não consegue sozinho. E a gente precisa também, principalmente de consciência pesada. Tomar pílulas de consciência, pílulas sistêmicas de consciência Adoro. pesada. Né? Que significa o quê? Diga. Não, eu ia falar, sair da inocência, né? Bom, aqui eu faço o que a minha avó fez, o que a minha mãe fez, eu sofro com isso, mas eu sofro com a minha consciência limpa de que eu não tenho, se eu for feliz, eu não vou me sentir culpada por isso, né? Perfeito. Exatamente. A consciência pesada também diz assim, bom, beleza, vai doer no começo, eu posso machucar algumas pessoas, ou eu posso me sentir mal perante algumas pessoas por estar fazendo diferente, ser a ovelha negra, e agora não pode nem falar ovelha negra, né? A ovelha diferente, povo chato, a ovelha diferente, né, Ariana? E aí, mas tem que bancar isso, cara. Tem que bancar. Eu digo assim, Ariana, só dói no começo, só incomoda no começo, depois acostuma, filha. E Gui, tem uma outra coisa, né? Não sei, pelo menos os exercícios sistêmicos que eu fiz, que quando eu estava em algumas posições assim, o que eu via que eu achava, eu nem sabia que eu estava emaranhada com uma questão. Aí quando eu descobri, eu vi que a minha posição era essa, de se você não foi feliz, como que eu vou ser? Como que eu vou ter isso que você não teve? Né? Principalmente em vida amorosa. E aí quando eu vi que aquela pessoa, ela me olhava assim, ó, Ariana, além de ter me ferrado lá atrás, você ainda vai botar a culpa em mim de que você está se ferrando por mim? Não, 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 não. A outra pessoa, isso a gente só consegue ver num contexto sistêmico, tá, gente? Eu acho que não é uma coisa que é Não mental. Mas assim, quando tu vê mesmo isso e tu vê que a outra pessoa, ela não quer esse peso, tipo a gente pensa, ai, mas todo mundo da minha família teve esse, não, as pessoas não querem me ver feliz. Ela era muito infeliz. A pessoa não quer te ver infeliz. A pessoa quer que você siga e pelo amor de Deus não ponha isso na conta dela. Nenhum ancestral, desde os mais lá atrás aos mais recentes, por mais doido que tenha sido, no sentido assim, né, enfim, né, mais destrambelhado, eu ia usar uma palavra aqui, mas não vou dizer essa não, mais destrambelhado, né? Sim. Ele Mas só quer o quê? comprometido também. Ele só quer o quê? Ele só quer que a gente faça diferente dele. Ele não quer que a gente faça igual a ele. Nenhum deles, assim. Eu não conheço até hoje nesse trabalho algum ancestral, um avô, uma avó, um tio-avô, um pai, uma mãe que diz assim: vê isso, eu quero que você faça igual a mim. Eu quero que você continue se Fica casando. sofrendo. De jeito nenhum, cara. E Nenhum hoje eu vi um deles. vídeo da Wilma, ai, maravilhosa, né? E ela falando exatamente isso, assim, a gente é cheia de experiências, né? Eu carrego a experiência, assim, da minha avó, da minha mãe, as frustrações amorosas do clã do meu pai também. Mas essas experiências já aconteceram. E porque elas já aconteceram, eu posso fazer diferente. Ela usou assim, o peso do piano já foi carregado. Agora tu pode ouvir música no Spotify, não precisa carregar o piano de novo. Então, assim, elas já talvez tiveram as suas questões e elas, né, comeram aquele tanto lá sei lá, de sal lá atrás e vão ficar muito felizes em saber assim, valeu a pena. Valeu a pena porque agora essa linhagem aqui tá mais livre, tá mais leve para quem segue, né? Isso. Eu assisti esse vídeo hoje de manhã também. Bacana, muito bacana. A Wilma é top de linha, né? Ela e o marido dela, o Dessa, são show de bola. Essa Então, simplicidade é muito maravilhosa. verdade. Então é isso. Então o primeiro tópico é esse. Eu não vou me alongar muito, porque senão eu não vou falar os outros, né, Arena? Mas Tá. esses emaranhados que a gente observa, esses padrões recorrentes, gente, botem uma coisinha na cabeça de vocês. Todos esses que você olharem, um padrão recorrente, separações, doenças, mortes trágicas, Questões financeiras que, né? falências. Vocês podem ter certeza, se isso for recorrente, de geração em geração, e isso tem a ver, tem um fundo sistêmico. Um fundo não, isso é totalmente sistêmico. Tá? E aí, é possível fazer diferente? É sim. Né? Essa é uma das poucas coisas que eu discordo do Bert, Ariana. Né? Eu tenho muito carinho, muito respeito por ele, mas é uma das pouquinhas coisas que eu discordo dele. É porque ele dizia que a gente tem um destino já todo traçadinho, todo redondinho.
e que era algo difícil da gente, quase impossível de sair. Eu discordo. Eu acho que lá atrás poderia ser assim, porque não se tinha constelação familiar, não tinha live no Instagram, não tinha atendimento online, não tinha uma porrada de coisa, né? Mas hoje eu acho que a gente pode sim ter um destino diferente se a gente olhar para dentro, coisa que lá atrás não se fazia. Ô Gui, eu não sei porque eu tô agora lendo o meu primeiro livro do Bert, estou fazendo as formações, né, em constelação, então não sei que parte que ele que fala, mas eu tenho entendido que o destino é o que veio lá de trás, assim, né, que esse destino da onde eu vim, eu não posso mudar. O que aconteceu, né, tipo, com quem veio lá de trás. E eu tenho que Não, concordar com isso, né, mas aí o destino para frente, não, mas ele tá falando do destino para frente. ele coloca que é como se a gente tivesse mesmo emaranhado naquilo, a tal ponto de quase não conseguir sair. Eu vou colocar de hoje para amanhã no meu perfil um texto que eu tenho dele, que ele fala isso, que é muito difícil uma pessoa sair de uma maré sistêmica. É quase impossível, ele diz isso. Só que assim, eu, na minha humildade, né, na minha pequenez, eu discordo um bocadinho. Né? Eu acho que dá sim. Agora, não é fácil. É pelo Sim. contrário, muita ralação. Mas dá para sair. Sim, até porque é o com que tu trabalha, né? E é com todas as pessoas de constelação trabalham e veem isso, assim, né? Constantemente as pessoas conseguindo transformar esses emaranhados com muito, não sei se a palavra certa é esforço, mas eu acho que é com muita Sim, esforço. determinação de fazer diferente, né? Com Muita certeza. determinação, assim, porque é o orar e vigiar, e, assim, e é uma força, e é aguentar e pagar o preço. Eu acho que o lance, né, tá muito aí no pagar o preço. Tu vai ver que a Wilmer e o Décio vão falar dessa questão de pagar o preço, perder a amizade, deixar de ser menos sociável, deixar de ser queridinho ou queridinha. São os preços que a gente paga. A gente fica Dar o chato, troco, dá ter o consciência troco, pesada. tantas coisas, né? Mas vale a pena, Ariana. Vale a pena, tá? Vamos Ah, eu continuar. acho que vale demais. Vamos lá, Gui, segundo ponto. Vamos. Identificação com parceiros anteriores. Tanto os meus Ih, as minhas parceiras, no caso eu, Guilherme, quanto os dos meus pais, ou até dos meus ah, avós, né? Então vamos falar um pouquinho de ex, né? Ex é aquele negócio que todo mundo adora, só que é que quase que nem sogra, é quase que nem sogra, né? Eu não sei o que é pior. Pior sim, para os outros, né? Graças a Deus eu não tenho problema nem sim. com um nem com o outro, né? Eu, graças a Deus, hoje em dia, principalmente com a minha sogra, que é ótima, né? Mas ex é um negócio que é complicado, é um negócio que mexe muito com a gente, né? E a maioria, o senso comum ainda é achar o seguinte: quanto pior o ex, mais eu quero que ele se ou se exploda, Isso. E né? mais eu excluo, né, ele, mais eu quero excluir. Quanto mais eu excluir essa pessoa, aí não é excluir na rede social, né, é dentro do meu coração, né, Não, quanto é no mais... coração. É. Agora imagina, se dá problema excluir ex que não teve filho, imagina quando é ex que teve filho junto. Aí é que dá problema, E, né? gente, olha, eu posso falar por experiência própria, assim, ó, de ex, de pai e mãe, que eu tenho experiência própria de pegar sabe, de carregar um peso que não era meu por causa disso, assim, experiência própria. Então, assim, é uma coisa que se não resolve, o negócio volta. Volta e volta pesado, pesadíssimo, né? Então os ex, os nossos, vamos falar primeiro dos nossos, eles precisam ter um lugar no nosso coração. Agora, Guilherme, tu tá falando de qualquer ex, daquele cara que eu passei um mês com ele e não deu certo? Não, a gente não tá falando desses relacionamentos passageiros, aquela coisa mais, ou aquele ficante, aquele PA, sei lá. Né? Nós não estamos falando disso. Dessas Nós estamos, categorias. não, nós estamos falando de um ex onde houve um relacionamento duradouro, onde houve um compromisso, onde se passou muito tempo junto, algum tempo junto, mas um bom tempo, né? Onde a gente até chegou a morar junto, se for o caso, mesmo não tendo casado, assinado o papel, mas e principalmente os ex que tiveram filhos, ainda que o filho não tenha nascido, ainda que esse ex tenha vindo, ainda que tenha acontecido um aborto provocado ou espontâneo, né? Sim, Então e que às vezes a gente nem sabe do aborto, né? Que às vezes a gente falou, acho que disse na outra live, de pílula, enfim, mas isso é assunto para outro. isso aí rende uma live, só ela rende uma live. Então esses ex, Ariana, eles precisam ter um lugar no nosso coração e precisam ser respeitados,
Porque afinal de contas, cara, por exemplo, vou falar de mim, né? Claro, só posso falar de mim. Se eu tô com a Thaís hoje, é porque não deu certo com fulana e cicrana e beltrana, né? Lá atrás. Não vou falar o nome porque eu não vou expor as pessoas que não tem Sim, que mas ao a gente caso, tem que ter, né? assim, né? Tem muita gente, acho que mulheres e homens que entram num relacionamento e aí o cara fica pensando, ai, mas aquele ex dela, ou a mulher, ai, mas aquela ex dela, e a gente, eu pelo menos não via nessa perspectiva. É porque aquele relacionamento acabou e não deu certo, digamos assim, que eu tô tendo a chance de estar com essa pessoa. Ou, por exemplo, é porque o casamento do meu primeiro casamento do meu pai não deu certo, que eu vi no segundo casamento, que essa primeira esposa tem que ter um grande lugar no meu coração, porque ela abriu espaço para minha mãe conhecer meu pai, né? É uma coisa, é um movimento assim, né? É, esse aí é o segundo tópico que eu ia falar, subtópico, né? Mas aí, é isso aí. Mas só voltando um pouquinho pro ex, né? Pro nossos ex, né, Ariana? Sim, Então, se eu não tivesse dado certo lá atrás com as pessoas que eu me relacionei, não existiria o meu casamento com a Thaís e não existiria, por exemplo, o meu filho, o nosso filho que a gente tem junto, meu e dela, sim. né? Então, cara, eu só tenho que olhar para trás e dizer assim, putz, muito obrigado por todos vocês que me ensinaram pra caramba. Uma mais um pouquinho do que as outras, mas todas me ensinaram. O que eu não queria, ou um comportamento meu que era errado, que eu errei muito lá atrás, que eu não sou perfeito, eu não comecei isso aqui porque eu era um anjo, um santo, pelo contrário, eu era o capeta mesmo. Né, Ariana? Então Sim, eu tenho que eu acho que ninguém, agradecer. ninguém que está Eu nesse tenho... caminho Pois procura porque é. as coisas estão dando certo, não. Exatamente. Então eu tenho que ter muita gratidão por elas e ter um lugar especial. Eu lembro que a última constelação que eu fiz no curso com o Décio com a Wilma, lá em 2016, a última constelação que a gente fez foi só deu ex. E foi um baita do movimento na minha vida. Né? Pessoas, inclusive, que eu nem achava e que eu fui perceber isso aí. A Disso. gente nem percebe. Deixa eu só ver uma pergunta aqui que eu achei interessante da Patrícia. Claro. Eu vivi 12 anos com um ex, né? Que agora é ex, né? Que tinha uma filha que eu não gostava e até hoje eu não consigo engravidar. Claro que a gente não vai dar um parecer aqui, mas isso poderia estar conectado, por exemplo? Poderia. Poderia, porque ela poderia estar disputando, né, Foi isso que eu entendi? Repete para a minha pergunta. Ela ficou 12 anos com um cara, né? Pelo que eu entendi, e ela não gostava. Da Eu filha? tinha uma filha que eu não gostava, que ela não gostava. Ah, Até hoje, ela já terminou com esse cara. Ela não consegue engravidar. pode ser, Pode ter enrosco. pode ser. Aí aqui, Ariana, graças Mas a a gente Deus, não tem que só constelando para saber, né? Mas assim, é, poderia, assim, só para a gente ter uma noção do que pode acontecer. é uma possibilidade, né? Sim, sim. É uma possibilidade, porque aqui, graças a Deus, 2 mais 2 nunca vão ser 4. Aqui vai ser 5, 10, 1 milhão, graças a Deus. Aqui, Não tem fórmula, né? Assim, é uma não. coisa que a pessoa precisa investigar na história dela, porque a história dela é única. Mas, assim, só para as pessoas saberem que como mais ou menos funciona. Pode. Uma exclusão pode reverter numa coisa hoje que está acontecendo na vida da pessoa. A nível de corpo, inclusive, como é o caso dessa pessoa, né? E aí, indo agora para os ex dos pais da gente, né? Então, se Uhum. para a gente foi importante, imagina para os nossos pais, porque se eles não tivessem ficado com aquela pessoa, ou com um ou com o outro, a gente não estaria aqui, né? Só que o que acontece muitas vezes é que o erro dos nossos pais acaba recaindo em cima de nós, filhos. Então, eu não vou contar aqui porque eu já contei, mas já vi em algumas situações onde a constelação, o tema que a pessoa trazia, por exemplo, ciúme em excesso, né, estava ligado a uma ex do avô dela. Então, enquanto ela não olhou para aquela ex do avô dela, que havia se suicidado há 300 anos atrás, ela estava conectada com essa mulher, por quê? Porque ela fazia parte do sistema, ela queria E ser ela, vista e reconhecida. e Aí, aí ela havia sido excluída. Total. E aí, adivinha, Ariana? Quando ela fez isso, ela parou de sentir ciúme doentio que ela sentia do noivo. E como é que eu sei disso, Guilherme? Tu ficou perguntando para ela? Não. Ela já me falou isso várias vezes depois de 2 anos que a gente fez a constelação. Toda vez que ela vê eu falando sobre isso, quando ela vê, ela diz assim, e continua tudo bem. Ela me manda mensagem, a pessoa, e continua tudo bem. Ah, é Entende? fantástico. Então não é Fantástico. mágica. E detalhe, atendimento online não foi presencial e não foi em grupo. Olha que maravilha, né, Ariana? Sim. Né? Então, os ex, eles têm essa importância no sistema da gente. Então, sejam os nossos pais,
ou dos nossos avós, como foi o caso que eu acabei de contar, esses ex precisam de um lugar, ser olhados e ser incluídos no sistema. E quem faz muito isso é quem vem depois. Ah, Guilherme, então eu fiz uma constelação e eu vi que era a ex-noiva do meu pai, que foi abandonada pelo meu pai, e que eu estava olhando muito para ela inconscientemente no meu coração. Eu preciso contar para o meu pai? Não, não preciso. O papai nem precisa saber que você fez constelação e que incluiu aquela ex-noiva. Porque Sim, é é você no você. seu coração, ir lá no seu profundo e no silêncio. Inclusive, muitas vezes o movimento silencioso, eu acho que é o que às vezes rende Total, mais. total, exatamente. E foi você que, por um cargo. Aí eu não sei explicar o porquê disso, né, Ariana? Talvez em algum livro do Bert ele até explique, eu não lembro agora de cabeça. Mas eu não sei explicar por que eu, que nunca nem conhecia essa pessoa, por que eu estou olhando para ela? Não sei, porque, sei lá, quando você veio para cá, para o planeta, você veio decidida a arrumar algumas coisinhas, ajudar o papai, a ajudar o teu sistema, sei lá. Aí eu não sei. Acho que quem vai entrando no sistema vai vindo com as tarefas do que tem que ser. Não dá para saber, né? Porque eu acho que é isso que é o fantástico desse conteúdo, que é uma coisa que se observou, né? O Bert observou isso, ele não criou uma teoria porque ele achou Totalmente que seria empírico. legal que fosse assim. Foram observações de como a alma e o comportamento humano funciona e percebeu-se isso, né? Que sabe-se lá por que a gente faz isso, né? Esses Exatamente. movimentos. Exatamente. Então, é importante essa inclusão, cara. É preciso a gente respeitar a história, a nossa própria história com aquelas pessoas que passaram. É preciso respeitar a história das pessoas que passaram pela vida dos pais da gente e, às vezes, pelos avós, né? Hoje à tarde eu fiz um atendimento com uma pessoa com um tema de casal, né? Para variar. E aí uma das coisas que eu perguntei para ela antes de começar a constelação é: teus pais já tiveram algum relacionamento anterior? E ela disse que não. Teus avós também não? Então beleza, então vamos olhar para o relacionamento aqui, né? Mas isso é importante. É sempre bom a gente dar essa investigadinha, né? Como é que era a relação do ex. A gente pergunta, por exemplo, eu pergunto se ela já foi casada anteriormente, teve filhos de relacionamento anterior. Tudo isso conta muito, Sim. E tá? é um exercício, assim, tem gente, claro, que está ouvindo esses conceitos pela primeira vez, talvez seja um pouco mais abstrato, mas que quando a gente faz isso, já, assim, não precisa fazer uma constelação para isso agora, e começa só a lembrar e começa de fato a incluir e começa a perceber que essa pessoa, ela teve um impacto, ela enriqueceu a tua vida, ela faz parte da tua história, né? Faz muita diferença. Inclusive dos parceiros dos pais, assim, parece que as coisas, elas, eu não sei, eu sinto, assim, na hora que eu faço o movimento, eu sinto uma coisa acontecendo dentro do meu corpo, eu sinto que a forma como eu vejo as coisas muda, assim, eu sinto esse impacto muito rapidamente, sabe? Mas Maravilha. aí tem que manter, né? O lance é manter. Claro, claro. Tem duas coisinhas que comentaram aqui e eu quero acrescentar mais uma. As duas coisinhas é, primeiro perguntaram quando não sabemos a história dos nossos avós. Você não precisa saber da história dos teus antepassados para fazer uma constelação. Quando é necessário, quando a gente precisa saber de alguma coisa, essa informação vem, às vezes de uma forma inesperada. Mas a gente não precisa saber da história. Quantas e quantas pessoas não atendi? Eu não já atendi, por exemplo, que não conheceram seus pais, seu pai. Diz assim, eu não sei, não conheci meu pai, não sei nada da história dele. Eu mesmo, Mariana, eu sei pouquíssima história, sei pouquíssimo da história do meu pai, da família do meu pai. E nem por isso não deixei de me trabalhar. Então a gente não precisa saber a história, né? E uma outra coisa Sim, que isso, perguntaram isso aqui, aparece. uma outra coisa que perguntaram aqui é como incluir os excluídos do sistema, Paty? No coração. A gente inclui trazendo para o coração, dando um lugar de respeito e às vezes às vezes não, e de gratidão também. Gratidão tanto pelo antepassado, que é uma linhagem direta, quanto por aquela pessoa, por exemplo, que não ficou com o nosso pai para dar espaço para nossa mãe. Então é agradecer, Sim. muito obrigado porque você cedeu esse espaço. Não é para acender vela, não é para botar Sim. foto, né? E colocar na ordem, né? Colocar na ordem, assim, saber assim, esse é o terceiro, é o quarto, é o quinto relacionamento, né? Deixar isso claro dentro de si, assim, né? E claro que tem casos e casos, né, Ariana? Por exemplo, se um excluído é um avô que foi, por exemplo, assassinado, e aquele avô, as pessoas da família têm resistência de olhar, só fugindo um pouquinho do tema de casal, mas só para exemplificar. Cada caso é um caso, né, Paty? Paty é a pessoa que estou respondendo, não é tu não, viu, Ariana? Eu sei, eu E, entendi.
Tá. E aí, Entendi. faltou uma vírgula aí na minha fala, porque foi rápido. Né? E aí, às vezes, a gente orienta para a pessoa, por exemplo, pegar uma foto daquele vovô, né? Como já aconteceu comigo, de eu orientar, bota uma foto daquele vovô na sala ou num lugar onde todo mundo veja, que é uma forma também. Porque não tem aquele ditado, que os olhos não veem, o coração não sente? Então, o que os olhos veem, o coração sente. Gente. Tá? E o recadinho que eu queria dar para passar para o próximo tópico, que é o tópico principal, né, da live, pelo Sim. menos para mim. Recado para as ciumentas que estão aqui assistindo a live ou para que vão assistir mais na frente, né? Gente, vocês que morrem de ciúme das ex de vocês, das ex do marido, do namorado de vocês, ou da namorada de vocês, coloque essa cabecinha aí, gente. Vocês só estão com esse homem ou com essa mulher porque não deu certo entre eles. Ele e a ex, ou a ex dela, ou dele, sei lá, enfim. Por favor, parem de olhar para o passado do marido, do namorado, da namorada, da esposa de vocês, e vão olhar para o presente, foquem no presente. Agradeça, a gente tem que agradecer de joelho, porque não É. deu certo, né? Dependendo da relação. Se tá indo bem, pô, Sim, obrigado, agradecer fulano. e incluir. Faz um altarzinho, bota a foto lá. Brincadeira, não faz isso não. Não, e Entende? incluir, né? Porque a gente tem que. Eu acho que o amor flui muito melhor quando a gente inclui tudo que o outro é, né? A gente poder incluir que aquele Claro. outro, ele é filho da tua sogra. Então, assim, quanto mais você conseguir aceitar a tua sogra e o teu sogro, porque o teu marido, o teu namorado é 50%, né, deles, e essa ex faz parte dele, da experiência que ele teve, mais esse amor vai fluir, né? Porque a gente vai conseguir aceitar um ou outro mais por inteiro. E quando o outro se sente aceito, assim, o relacionamento prospera, né? Em todos os sentidos. E uma outra coisa rapidinho também, Ariana. Muitas pessoas entram em conflito com seus parceiros quando o parceiro já traz um filho de relacionamento anterior, porque e aí especialmente se o ex-parceiro, a mãe, não trata o filho, não cuida bem do filho como o atual acha que deveria tratar, daí ele pega aquele filho, aquela filha assim, não, tua mãe não te trata bem, Não. tua mãe não cuida, deixa que eu cuido de ti. Aí diz pro marido, deixa que Como eu, mãe, como como tua mãe, mãe. ou como pai, ó, ferrou. Aquela É, criança já tem um pai e uma mãe, aquele filho ou a filha. Então, você pode ajudar o seu parceiro? Pode. Ainda mais se a criança vier morar, né? O filho vier morar junto com você. Mas sempre coloque na sua cabecinha uma coisa: você é só a mulher do pai, da criança, do filho. Você não é a mãe e nem um pai substituto. nossa, Né? e respeitar muito. Isso aí também ajuda muito, alivia muito a relação. Sim. Respeitar muito aquela mãe e né, a mãe e o pai dentro daquela criança, né? Assim, em qualquer sentido. É, isso vale, nossa, para tudo, né? Para um atendimento, tu poder respeitar o pai e a mãe daquela pessoa e quando está olhando para uma criança, poder fortalecer esse vínculo, né? Ao invés de querer colocar, tá num espaço que não vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar merda. Sim, com certeza. Bom, bora passar para o Bom, tópico principal, porque vamos. senão, né, eu estou preocupado agora por causa do horário aqui. Eu acabei me estendendo demais nesse segundo. Tá, vamos pro Sim, terceiro. o terceiro tópico, para mim, é o tópico principal, que foi aquilo que a gente teve uma breve conversa esses dias. Acho que foi ontem, né? Então, que é a filhinha do papai. E quem aqui é filhinha do papai? E filhinho da mamãe, que deve ter uns homens aqui, uns poucos homens aqui, né? Eu vou começar comigo aqui, by me. Uma filhinha do papai em recuperação. When I was Processo de. young. When I was young. When you were É, young. when I was young. É bem isso. Então, Ariana, seguinte, como eu te falei Presta ainda atenção, agora, hein, gente? como eu te falei ainda há pouco, né, atendo muitas mulheres, muitas mesmo, a grande maioria. Fico feliz quando o homem me procura demais. Quase toda vez eu toco foguete quando o homem me procura, né? Porque eu gosto de atender homem, lógico, aprendo muito. Aliás, com todo mundo, né? Mas homem tem aquela coisinha, né? Pô, é a mesma classe, né? Mesmo, Sim. né? A gente se entende, né? E, e aí, muitas mulheres que me procuram, elas procuram, quando procuram para olhar para relacionamento amoroso,
Na maioria das vezes, elas olham não para a mamãe delas. Elas olham para quem? Para o papai delas. E aí eu vou falar para você aqui na live que eu te disse no áudio ontem, né? Quando essa pessoa procura um facilitador homem, ela no inconsciente dela, ela já sabe que a questão dela envolve o papai dela, ou a linhagem masculina, ou um irmão, ou um tio, como é os casos de abuso, né? Como recentemente, inclusive, eu Uhum. até fez um atendimento em que envolveu um abuso com um irmão, com uma irmã. Né? Então ele já sabe que ela precisa daquele olhar masculino para olhar para o masculino. E não que as facilitadoras não consigam, tá, Ariana? Pelo amor de Deus. Mas é porque quando já me vem assim, ela já vem assim, ela já sabe que... Né? E eu já estou ali disponível. Então, na maioria das vezes, a gente olha para o pai. Sim. Guilherme, mas espera aí. Tá. Explica melhor para as pessoas entenderem o que isso significa. A mulher ela não precisa olhar para a mãe, né? O próprio Bert falou que a mãe é protagonista, a mãe é... E é mesmo, né? A mulher não precisa aprender com a mãe ser mulher. Para que diabo tu Sim. olha para o pai? Não entendi. Gente, só tem o seguinte, e aí eu já te escutei falando isso algumas vezes nas tuas lives, Ariana. A gente tem a nossa porção masculina. O Guilherme não é só homem, ele é homem, mas tem a porção feminina. A Ariana não é só mulher, ela é mulher e tem a porção masculina. Então, e a porção masculina está ligada diretamente ao pai, assim como a feminina à mãe. Então, mulheres que não conseguem tomar o papai como certo, elas vão estar desconectadas da sua porção masculina e vão projetar essa desconexão nos homens. Uhum. Então, tudo aquilo que elas não tiveram no pai, por exemplo, tem várias nuances, vou trazer só algumas, as que eu lembrar. Aquilo que elas não tiveram no pai, elas vão e caem matando em cima dos homens. Eu acho que alguns sintomas de filhinha do papai, a mulher super exigente, né? A mulher que se dá super bem na carreira, nenhum cara é bom o suficiente, ela banca, ela faz, ela acontece, só aparece cara, filhinho da mamãe, o artista, o todo sensível, cheio de problemas, o Dom Juan. O carente demais. O carente, que daí tudo que ela não sente, ele sente. O encostado, aquele que depende dela, né? É o Então, tema que a gente trabalha muito. eu sei. Por isso que deixei para o meio para poder falar. Então, ou elas vêm projetando no namorado, no companheiro ou na companheira, aquilo que não tiveram do pai, ou elas querem que o marido, o namorado, sei lá, sejam igual ao pai. E quando eu digo igual, é igual mesmo. Como esses dias eu atendi uma assim. Não, eu entendo Nossa! muito bem disso. Nossa! Mas eu queria que aquele homem fosse igual ao meu pai. Ontem eu fiz um atendimento assim. Né? E isso ela já tinha tanta consciência disso, só que ela precisou olhar isso de uma maneira mais profunda na constelação, que ela disse que ela já tinha sonhado algumas vezes com o marido dela, mas com o rosto do pai. Ó! Ah, sim. Não, e isso acontece, e eu acho que um dos sintomas assim da mulher que é filhinha do papai é muita fantasia. É uma fantasia muito grande em relação ao homem e à vida amorosa. Muito de princesa, de eu vou ser resgatada e vai acontecer uma coisa assim, tem que ser tudo muito incrível. E eu fiz uma vez um exercício sistêmico que colocou o meu pai, assim, e um cara que eu tava me relacionando, e eu agarrei no braço do meu pai, assim, e fiquei olhando pro cara, julgando o cara, mas ele pegar agarrada no meu pai. Mas o meu pai é esse homem forte, o meu pai, olha o meu pai que maravilhoso que ele é. Não, pai, tá vendo? Não, eu sou um menino, é que, sabe, sou eu e tu. Assim, mesmo que o meu pai tenha sido, assim, tecnicamente ausente, a gente poderia dizer, falar assim, como que tu tem essa ligação com teu pai? Porque quando tu investiga, tu tá lá agarrada nele, principalmente talvez por não ter tido aquilo, fantasiou, né? Talvez eu tenha fantasiado muito esse pai e tal, mas é muito louco ver que quando cai essa ficha, assim, né? Ninguém vai preencher esse espaço aqui que eu tô enganchada nesse homem que eu idealizei e idealizo todos, né? Tem uma pessoa até que botou aqui, e os pais ausentes? Aí mesmo é que engancha.
Porque a Que aí mulher ela pode, quer ganhar aquilo. ela quer ter aquele pai que ela não teve, ela vai buscar isso aonde? No relacionamento. Aí ferra, cara. Aí o Porque cara olha tem que ser só, pai, tem que ser namorado, tem que ser tudo. tudo. Porque olha só, Ariana, às vezes eu explico isso nos atendimentos. Vou pegar dois bonequinhos aqui para contextualizar isso aqui, para aproveitar que eles estão na minha frente. Imagina que aqui é uma cadeira que é para o pai, e imagina que é uma cadeira que é pro cara. O que muitas mulheres fazem inconscientemente é pegar e botar isso aqui numa só cadeira, ou então bota o pai aqui em cima dessa cadeira. Imagina que isso aqui é uma cadeira. E essa cadeira não fica livre e ela quer as duas, só que ela, entende? Ela bota o pai aqui. Ela tem, então, o que ela tem que fazer? Ela tem que tirar o pai, botar o pai aqui, para deixar essa cadeira livre para poder chegar o cara e sentar. Ô Gui, e tem uma coisa, né? Tem que deixar a cadeira livre, tem que botar esse pai aonde? Do lado da mãe. Ó, essa aqui é a mulher da. Exatamente. Eles já fizeram a história deles, tá aqui, mesmo que já se separaram, esses dois estão juntos, estão lá no passado, né? Estão atrás de mim. Papai já tem mulher, mamãe já tem marido, né? Já tem o pai, já foi. Agora não, Tem, não. Eu tenho que achar o meu. exatamente. O que não E dá, ter a Ariana, coragem que a minha mãe teve de bancar um cara que não era perfeito, né? Porque a filhinha do papai que é o cara perfeito. ela quer aquele cara que seja o que supra. Aí quando supre, aí quando ela encontra um cara que está bem disponível para pagar as contas, para dar tudo do bom e do melhor, para dar carinho, sexo, etc., ela foge do cara. Sim. Por que que ela foge do cara? Porque aí entra o desequilíbrio entre o dar e o receber. Porque aí ela já recebeu demais, mas aí ela recebeu demais de uma maneira errada, porque o igual para igual, isso era o último tópico. Eu vou logo, não, era o quarto tópico. Eu vou emendar, porque senão não vai dar, né? Tá, Então, temos 15 minutos. eu vou continuar falando do filhinho da mamãe, mas eu vou só emendar com o quarto tópico, que é o desequilíbrio da receber. Então, a filhinha Tá. da mamãe, a filhinha do papai, desculpa, a filhinha do papai, da mamãe não. A filhinha do papai, ela fica buscando o papai no outros cara, aí ela encontra aquele cara que está super disponível. Geralmente um cara mais velho, né, Ariana? Geralmente um cara que tem bala na agulha. Que tem Por quê? propósito, tem uma carreira, tá pronto. Aí a E não pessoa é por fala, tô com interesse, medo. não. E não é por interesse, não, tá? Isso aqui não é porque a mulher é interesseira, como diz. É porque ela está projetando o pai, gente. Não é interesse. É o interesse, sim, mas de ter o pai, que ela não teve lá atrás. Não, pelo menos o pai que ela queria que tivesse. Aí aquele cara enche ela de Ah, tá. coisa. Enche de joia, roupa, viagem, escambau. Aí a mulher vai cada vez mais desequilibrando, 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 desequilibrando. Porque ela só está no recebimento e o cara só na doação. Aí o que ela faz? Quem é que aguenta ser devedor o tempo todo, Ariana? Ninguém, Sim. cara. Aí ela vaza da relação. Aí ela entra num círculo vicioso, porque na próxima relação, se ela não olhar para dentro dela, ela vai procurar de novo um pai, e vai de novo a mesma coisa, e de novo, e de novo. E aí vai passando para gerações. E esse desequilíbrio, tanto acontece de achar alguém que vai te doar demais, quanto doar demais também, que é estar nesse lugar de mãe, que a filhinha do papai também entra nesse lugar, né? Ou fica como mãe e terapeuta, né? E coach. E a filhinha do papai sempre vai atrair a filhinha do papai sempre vai atrair o filhinho da mamãe, porque o cara que também é muito doador, ele não está na esfera do pai. Ele está na esfera da mãe, porque não é a mãe que é doadora por natureza também, Sim, né? A mãe não é a mãe que se doa. Então o pai está sim. ali, o pai não, o pai, ó, o cara está enganchado na mãe dele também, né? Aí é o que eu acho engraçado dessas pessoas, que elas vêm assim, poxa, mas o meu marido, ele só quer saber da mãe dele, tudo é a mãe dele. Eu digo, e tu, mulher? Com teu pai? É verdade. É tão Né? bom, né? Jogar para os outros a bola do negócio. É, Né? é. Então, é muito comum Eu isso, já fui gente. essa pessoa e já sei. Nossa do céu. E Ariana, aí eu vou te dizer aquilo que eu te falei também ontem, né, cara? No fundo, todos nós somos, a gente ainda vai manter durante muito tempo, talvez pela vida toda, resquícios do filhinho da mamãe e resquícios da filhinha do papai. Não tem jeito. Isso é uma coisa que só suaviza e muito, mas não Sim. desaparece. E tá tudo certo. É como Não, tomar é pai e mãe como certo, né? Ninguém todo consegue dia. tomar o pai e mãe
de uma vez só. Ah, às vezes eu acho engraçado algumas pessoas que comentam a minha postagem assim, eu já tomei pai e mãe como certo, mas eu digo, mas ferrou tudo, né? Eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi, assim, até agora, né? Que isso é feito todo dia e até o final da vida, assim como o Bert fez até o final da vida, sempre tem alguma coisinha e, enfim, é algo que a gente vai estar sempre, assim como equilíbrio, todo dia vai ter que estar olhando, checando se está equilibrado as nossas relações, né? E se eventualmente der uma deslizadinha, der uma paquerada com o filhinho da mamãe, tá tudo certo, né, cara? Porque afinal de Sim, contas é um processo. Isso é um sim, processo, né? Então, é isso assim, aí. eu não saí da esfera da mãe, como eu era antes, da noite para o dia. Eu não fui pro meu papai da noite para o dia, né? E até hoje eu tenho queixas contra o meu pai. Até hoje, normal. Até hoje eu olho para certas coisas dele que eu não consigo ainda. Sabe? E tá tudo certo, cara. Assim como também tem certas coisas da minha mãe que até hoje eu olho e digo, não, mãe, não rola. Isso aqui não dá para mim, né? Entendeu? Teu gato tá Então vai, miando aí. Tá. Nossa, dá pra ouvir, ele tá aqui. Então é um processo que vai se fazendo e eu acho que os relacionamentos eles vão refletindo isso conforme a gente vai se movimentando. Eu acho que isso é muito, muito maravilhoso. Assim, a gente vê como é importante a gente fazer os nossos movimentos, sem ficar olhando pro outro, que é coisa. Ai, meu Deus, ele vai derrubar um negócio ali. Não. É por isso que eu não tenho gato. Ariana, É. tem uma coisinha que eu quero falar também sobre a filhinha do Ah, papai, que é muito interessante também, que é muito importante. E isso eu aprendi também lá no curso com nossos professores. Olha só, não é porque eu sou mulher e tenho que ir para a esfera da mãe para aprender a ser mulher, né? Porque é isso que a gente aprende, né? Que a mulher precisa ir para a esfera da mãe, do feminino, para aprender a arte do feminino. E o sim. homem para a esfera do pai e do masculino para aprender a arte de ser homem, do masculino. Mas não quer dizer que, por exemplo, a Ariana, por ser mulher e tem que ir para a mãe, não significa que ela tem que virar as costas para a mãe. E dizer assim, pronto, ou para o pai, desculpa. Dizer Papai, assim, né? pronto, não quero mais saber de ti, eu só quero saber agora, né, Eu tô da minha mãe. Vai, tira o gato logo aí, aproveita que eu tô falando. Não, eu tô com uma Havaiana aqui que eu achei pra jogar nele, mas eu tô vendo se ele vai descer sozinho e se eu vou acertar a Havaiana, gente. Olha só. Vai. Que ele tá quase pra derrubar um negócio aqui, que vai quebrar. Tira ele lá, cara. Não tem Não, problema não. ele já saiu, a Havaiana funcionou. Ah, que bom. Viu, gente? Essa live aqui, isso aqui é vida real, tá? Isso aqui não Isso tem aqui é nada de vida real, ensaiado. isso aqui é equilíbrio, tá, gente? Dar e receber aqui com esse gato. Na próxima vez eu vou trazer meu cachorro. Viu, Ariana? Na próxima nossa, eu trago meu cachorro. Eu tenho um poodle. Viu? Educação sistêmica dos bichos, ainda vai rolar. Então, rapidinho. Se você, Ariana, vira as costas pro teu pai, porque você acha que tem que ir para a esfera da tua mãe, ferrou, cara. Porque você Sim, está excluindo o teu pai e excluindo uma força que é essencial. Então, o que a gente tem que fazer em relação à polaridade oposta? No caso, tu, teu pai, no caso, eu, minha mãe. A gente tem que estar reconciliado com eles. Para deixar eles no lugarzinho dele de pai ou de mãe e a gente ir para o nosso papai, para a nossa mamãe para se nutrir. E eles ficam lá no lugar deles também nos ajudando, mas de uma outra maneira. sim. Então, quando a gente. Eu falo muito aqui, né, da gente estar com essas duas energias, né, dentro da gente, do feminino e masculino. E para mim, assim, o que tem funcionado muito é esse movimento de tomar pai e mãe e de vê-los juntos, assim, muito, sabe? Não separar também. Quando eu tomo minha mãe, o meu pai tá junto, e quando o meu pai toma o pai, a mãe tá junto. E, gente, meus pais se separaram quando eu tinha 17 anos, isso não significa nada. Eles vão sempre, forever, ser meu pai e minha mãe. Não importa se eles transaram uma vez e eles são meu pai e Isso. minha mãe. Ali, eles, dentro de mim, eles estão juntos, né? Eu sou esse 50% dele e da minha mãe. Então, para mim foi muito melhor agora quando eu comecei, faz pouco tempo que eu comecei a ver essa imagem, assim, dos dois juntos. Tá sendo super interessante ver, assim, eu tenho tido altas conversas e, assim, vários empurrões, assim, vai, ó, toca a vida pra frente. Legal. Os meus pais se separaram quando eu tinha 20, eu tô com 42, e eu quero te contar rapidamente um fato que aconteceu ano passado, no aniversário do meu filho. Meu filho quando ele fez 3 anos, a gente fez um bolinho na casa da minha mãe, né? E meu pai foi com a mulher dele. Meu pai casou de novo, teve outros filhos. Eu tenho 2 irmãos desse segundo casamento dele.
E em determinado momento, isso depois de 20 anos, Ariana, eu vi eles dois, só os dois sentados no sofá conversando. Cara, foi assim um momento surreal para mim. Eu fiquei emocionada. Eu também, tô segurando aqui, viu? Então foi um momento surreal ali, olhar aqueles dois, porque tudo que nós filhos queremos é olhar os nossos pais juntos, mesmo com todas as tranqueiras ali. Então E a ali gente pode foi fazer isso dentro da gente, né? Claro que quando acontece total. assim é muito maravilhoso. Foi assim um presentão. Eu digo, beleza, obrigado, Deus, valeu. Então, sabe, é bonito e é importante, sabe? É, Mas dá para nutrir isso aqui dentro. Se um já morreu, se eles já se separaram, o teu papai já morreu, né, Ariana? já. Parece? Pois é. Se o papai já morreu, ou se a mamãe já morreu, ou se os dois separarem e constituírem novas famílias, mas isso não impede a gente olhar para eles aqui dentro com muito amor, com muito respeito, com muita gratidão. Eu vou tirar a palavra amor, porque as pessoas romantizam muito. Com muito respeito, com muita gratidão, que é o que a gente precisa, porque amor já existe. Né? Sim, sim. Nossa, e respeito, gente, parece uma palavra besta, mas olha, respeito é pílula sistêmica para a vida. Respeitar. Nossa, que coisa maravilhosa. Ariana, Gui, eu sei que a live está temos, acabando. temos 6 minutos. Consegue falar do ponto do quinto, será? Claro, ao quinto ponto eu vou falar bem Ah, deixa eu brevemente, só porque falar uma coisa que a gente falou de pai e mãe, só fazer um aspas nesse pequeno tempo. É que alguém me mandou uma mensagem e falou assim: eu já tô conseguindo entender e perdoar meu pai. Só queria falar que quando a gente quer perdoar, pai, a gente está se sentindo assim. Eu tenho bem, críticas, eu tenho acusações, você não fez o que deveria ser feito, a gente está um pouco fora do nosso lugar. Mas isso é tema para outra live. Mas só para vocês ó, pensarem, gente. hashtag fica a dica, esqueçam a palavra perdão. Pelo menos aqui na abordagem sistêmica, quando a gente falar de uma, esqueçam a palavra perdão. Deixa perdão para as religiões, para a igreja e tal, tal. Perdão aqui não rola. Ainda mais de filho para pai. Ferrou, para dizer outra palavra com essa. É Tá? porque, Mas isso, gente, isso rende e, outras lives. Isso e rende não outras é lives. porque, não é assim, mas eu tenho que perdoar por causa que ele tem que ficar bem. Não, não, não. Quando você mete esse perdão, quem se ferra é a gente. Que a gente vai lá É, para um outro lugar, nada mais dá certo. Ariana, eu te sugiro não ir falar mais disso, porque senão a gente vai acabar os 4 minutos. Vamos lá, valendo! Deixa eu só dizer, então, pelo menos dizer, o último tópico é a exclusão de filhos abortados. Então, é aquilo que a gente vem falando, né? Não vou alongar muito. É, todos pertencem, inclusive as crianças que ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses na barriga da mamãe. Ou aquelas crianças que morreram